Fala galerinha do oitavo ano, aqui tá o tio Mimi juntamente com vocês, ó. Eu peguei aí o capítulo 2, né, do livro de vocês, só passando aqui, ó, para vocês identificarem aí o livro de língua portuguesa de vocês. Perfeito, tô voltando aqui tudo, ó, esse capítulo 2, dissertação, exposição e argumentação. Aí você vai passando, vai lá na parte de complemento verbal, tô passando rápido assim, né, pra gente poder ganhar um tempozinho. Então, ó, lá na parte de complemento verbal, ok? Você vai lá, estamos chegando, cadê você? Complemento verbal, vamos lá, isso, chegamos aqui, ó, que é justamente na página, ó, observa aqui, ó, à esquerda, bem de baixo, página 90. Isso, vocês não estão vendo, mas estou mostrando para vocês aí. Parte de conhecimento linguístico, complemento verbal, só para a gente relembrar algumas coisas aqui. Você perceba que aqui, ó, embaixo está escrito, ó, complemento verbal é o termo que se liga ao verbo, ou seja, ele pode geralmente vir após o verbo, ou às vezes até antes do verbo, e ele complementa o sentido do verbo. Quando ele complementa de maneira direta, é diretamente ligado ao verbo, nós temos um objeto direto. Mas quando a gente tem uma preposição ligando esse complemento ao verbo, nós chamamos de objeto indireto. Até aqui, vocês estão lembrados, né? Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter um objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou ter um objeto indireto. E se eu tenho um verbo que exige duas perguntas, que exigem dois complementos, tá bom? Nós vamos ter um objeto direto e um objeto indireto. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Perfeito? Então vamos continuar seguindo aqui com a nossa questão de complemento verbal. Professor, o que é o objeto direto? É o termo que completa diretamente o verbo. Perfeito? Sem ligação nenhuma de preposição. E nós vamos ver alguns exemplos. Ó, vou pegar esse exemplo aqui, estou marcando aqui, tá vendo? Um amigo lhe deu então a ideia de usar as minhocas. A pergunta é o quê? O verbo. Usar o quê? Se você faz a pergunta o quê ou quem, perceba que não tem nenhuma preposição entre o verbo e o complemento. E nenhuma preposição na pergunta que eu faço. Usar o quê? As minhocas. Então o verbo é transitivo direto, logo o complemento é o objeto direto. Ok? Perfeito? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Logo abaixo tem outro exemplo aqui, ó. Vem comigo, embaixo da tirinha aqui. Perfeito? Eu adoro estes nossos momentos em família. O verbo é adorar. Eu adoro o quê? Novamente gerou a pergunta o quê? Não tem nenhuma preposição. Verbo transitivo direto. O complemento que é a resposta. Bom, chamo de objeto direto. Obrigatoriamente eu tenho objeto direto. Mas por que eu resolvi gravar essa aula dessa forma? Justamente para mostrar a vocês alguns exemplos que está na própria apostila de vocês ou no próprio livro de vocês. Olha aqui, ó. O poeta cumpriu com o dever. Caramba, professor, após o verbo cumprir tem uma preposição. Mas se você for olhar a regência desse verbo aqui, cumpriu, exige uma regência com preposição. Porque olha só. Ou melhor, desculpa, deixa eu voltar aqui. O poeta cumpriu com o dever. Significa o poeta cumpriu o quê? Esse verbo é um verbo que não exige preposição, mas a preposição apareceu. Porque você faz a pergunta a ele o quê? Esse verbo, na essência, é um verbo transitivo direto. Mas se aparecer uma preposição nessa relação do verbo com o seu complemento, e aqui apareceu que é a preposição com, nós chamamos isso aqui de objeto direto preposicionado. Ora, professor, volta aí para a gente, por favor. Pois bem, o poeta cumpriu o quê? Se você faz essa pergunta ao verbo, o verbo é transitivo direto. Só que apareceu uma preposição. Então, se aparecer uma preposição, mesmo eu fazendo a pergunta o que ao verbo, eu vou chamar de objeto direto preposicionado. E o verbo cumpriu vai continuar sendo um verbo transitivo direto, ok? Então é essa questão que eu queria mostrar a vocês. Bom, muito cuidado com essas questões aqui. Bom, o objeto indireto é aquele que você faz a pergunta exigindo uma preposição. Um homem que se preocupava demais com as coisas sem importância. Ora, um homem que se preocupava com o quê? Então, o verbo preocupar, quando você já faz a pergunta, exige a preposição, aparece com preposição. Então, o verbo é transitivo indireto e a resposta, o complemento, se preocupava com o quê? Com coisas sem importância, nós teremos um objeto indireto. Ok? Então, aqui é a definição. Olha o que você vê. Objeto indireto é o termo que complementa, ou seja, que completa o verbo por meio de uma
preposição. Ok? Guarde isso aí. Vamos ver aqui embaixo, ó. Olha o outro exemplo aqui em azul. Por que você não cuida da sua vida? O verbo é cuidar. Por que você não cuida de quê? É a pergunta que você faz ao verbo. Tem a preposição de na pergunta e tem a preposição de aqui na frase, ó. Então o verbo é transitivo indireto, logo eu vou ter um objeto indireto. Ok? Então olha que coisa interessante aí para nós vermos essas questões. E assim você pode ir vendo vários exemplos e fazendo essa brincadeira que você vai descobrir quando que o verbo é transitivo direto, quando que o verbo é transitivo indireto, quando que nós vamos ter um objeto direto, um objeto indireto. Tá aqui um exemplo de verbo que exige dois complementos, tá bom? Um amigo deu. Deu o quê? Uma ideia. A quem? Ao homem. É um verbo que exige duas perguntas, dois complementos. A primeira pergunta, o quê? Então, deu o que? Uma ideia, objeto direto. A quem? Preposição a aparece tanto na pergunta quanto na resposta, objeto indireto. Então, se eu tenho dois complementos, duas respostas, uma sem preposição e a outra com preposição, o verbo vai ser transitivo direto e indireto. Ok? A parte que não tem o complemento, que não tem a preposição objeto direto, o complemento que tem a preposição que aparece, a preposição objeto indireto. Ok? Agora, olha esse exemplo aqui abaixo. Um amigo lhe deu uma ideia. O lhe apareceu, substituindo o a ele ou o a ela. O amigo deu uma ideia a ele ou deu uma ideia a ela. Quando lhe aparecer como complemento de verbo, você não tem nem o que pensar muitas vezes. Ele já vai ser um objeto indireto. E olha como é que gera as perguntas. O homem deu o quê? Uma ideia, que é o objeto direto. A quem? A ele ou a ela, que está sendo representado pelo lhe. O lhe vai ser o objeto indireto. Então você vai ter aqui o verbo deu, verbo transitivo direto e indireto. Bom? Então você vai vendo tantos e tantos outros exemplos, tá bom? Aparecendo aqui, para que você possa classificar essas questões aqui de maneira bem simples e de maneira bem objetiva, tá bom? Muito cuidado com essas questões. Quero só mostrar para vocês essas observações aqui, ó. Observação da letra A. O pronome pessoal do caso oblíquo lhe, sintaticamente, exercerá três funções. Olha só, quando lhe aparecer. Ou vai ser um objeto indireto, ou um adjunto adnominal, ou um complemento nominal. Observe. O amigo entregou ao homem a carta. Ou seja, o amigo entregou-lhe a carta. Entregou a carta a quem? Ao homem. Esse lhe aqui está substituindo ao homem. Então, esse lhe aqui vai funcionar como um objeto indireto. Ok? Perfeito? Tem uns barulhinhos de fundo aí, mas não tem problema não. É a Bia brincando lá dentro. Mas vamos lá. Perfeito? Então, o amigo entregou o quê? A carta, objeto direto, a quem? Ao homem, ou lhe que está substituindo ao homem, que é o objeto indireto. Agora, perceba aqui, no próximo exemplo. O homem segurou sua gola da camisa e gritou nervosamente. Aí embaixo você vê, ó, tá vendo aqui, ó? O homem segurou-lhe a gola da camisa e gritou nervosamente. Aqui, nesse caso, o pronome lhe substitui o pronome possessivo sua. O homem segurou-lhe a gola, ou seja, segurou a sua gola. Perfeito? Então, olha o que acontece aqui. Se o lhe está substituindo o sua nessa questão, ele já não vai ser mais um objeto indireto. Ele vai ser um adjunto adnominal. Perfeito? Porque está substituindo o sua. Ok? O pronome possessivo sua. E uma outra questão muito importante aqui, ó. Ficção científica era um tema interessante para ela. Ficção científica era-lhe um tema interessante. Esse lhe aqui está substituindo para ela. Se o lhe está substituindo para ela, perceba que o para ela está completando a palavra interessante. A palavra interessante não é um verbo, é um nome. Então, se para ela está completando o nome interessante, logo vai ser um complemento nominal. Qual é a função do complemento nominal?
completar um nome que vem antes, que no caso é interessante, com a presença de uma preposição, o para. Se o lhe está se referindo ao para ela, e para ela é complemento nominal, o lhe também aqui será complemento nominal. Ok? Então, muita atenção na hora de fazer esses exercícios aqui. Ó. Aí o livro vem trazendo várias outras ideias e exemplos. Ó. A garota apagou a luz, se apagou a luz, apagou a. O motorista vai pegar o garoto, se o verbo termina com R, a gente tira o R e substitui por lo ou lá. Né? O motorista vai pegar o garoto, o motorista vai pegá-lo. Se fosse a garota, pegá-la. Ok? Quando o verbo termina com M, como entregaram, olha o que acontece. Nós acrescentamos o N logo após o hífen. Os pescadores entregaram os peixes. Os pescadores entregaram-nos. Se fosse entregaram as pastas, os pescadores entregaram nas. Né? Isso é uma pequena revisão do que a gente já comentou ou já viu. Então façam os exercícios agora, passados pelo tio Mimi, e arrebentem aí. Quaisquer dúvidas, entrem em contato. Estamos juntos, galera. Valeu!